Olá, eu sou a professora Vanessa Cresce. Hoje nós vamos conversar com o professor Júlio Delacorte. O professor Júlio é um desses professores que nós gostamos de encontrar para saber as novidades da educação. Júlio tem uma vivência cultural em Campinas, além de uma formação em educação especial muito própria de quem entende do assunto. Júlio não se formou apenas na educação, Júlio se formou na saúde e na educação. Por isso, quando Júlio fala de educação especial, a gente escuta. Seja muito bem-vindo, professor Júlio. Se Muito, apresente, por favor. muito obrigado. É antes uma emoção e uma honra poder estar aqui conversando com vocês e participando um pouco do que nós fizemos e fazemos na vida. A educação especial é uma paixão para mim. Eu egresso do magistério, segundo grau, é, um colégio que me formou professor. Prestei concurso e vim para a Unicamp, e na Unicamp tive o privilégio de ser da primeira turma de educação especial daquela universidade. Naquela época, a formação era híbrida. Nós tínhamos aulas na educação, mas tínhamos também aulas na medicina, na educação física, na artes e nas letras na área de linguística. Era um curso complexo, com visão médico-pedagógica da educação especial. Depois disso foi mestrado, especialização, o AIE, nunca parei de estudar nesses 35 anos de trabalho. Cabe ressaltar que assim que eu terminei a graduação, no ano de 90, já em 91 teve o concurso da prefeitura, o primeiro que haviam cargos de educação especial. Eu prestei, éramos 30 vagas, eu sou um dos remanescentes daquele primeiro concurso. E desde então, eu tenho orgulho de falar, é o meu primeiro emprego, né? Eu estou completando agora 35 anos de casa e sempre trabalhando nas mais diferentes áreas de abrangência da educação especial. Minha formação básica é deficiência mental, com ênfase em deficiências neurológicas, por conta da área da medicina. Mas trabalhei com todos os contextos até hoje. Júlio, quando você pensa nas suas experiências, qual experiência enquanto professor de educação especial te marcou de um modo assim que te arrebatou? Indubitavelmente a classe hospitalar. A classe hospitalar. A classe O hospitalar. senhor atuou no Mário No Gatti. Mário Gatti, quase 15 anos, né? Veja bem, quando nós começamos em 91, não haviam cargos de educação especial para trabalhar nas escolas. Não se falava em inclusão, não havia isso. Quer Não dizer, a havia essa palavra. inclusão começou no hospital. Não, a Ah, inclusão não. começou conosco nas instituições. Nós Ah, sim. concursamos, tínhamos o cargo e fomos para as instituições emprestados para trabalhar enquanto preparávamos a rede para fazer as primeiras inclusões. Somos os pioneiros, antes mesmo do MEC preconizar a inclusão. Nós somos da época da Declaração de Salamanca. Nós fomos a Salamanca assinar a declaração, né? Temos uma outra história em Vocês foram para Campinas. Salamanca. Sim, nós Vocês fomos. estavam? Mônica Moraes, nossa grande amiga, que foi coordenadora da rede, foi coordenadora de educação especial e depois CP da rede, foi a Salamanca, que aliás eu acho que nesse momento Mônica, aposentada, deve estar morando lá, na Espanha, né? Então veja, nós fomos antes e trouxemos desde 94 a ideia de fazer inclusão, de colocar crianças que eram mais com melhor condição, né, para estar nas escolas comuns, e nós fizemos isso. Eu tenho lá guardado no Centro de Memória da Educação Especial um documento que eu recebi agora há pouco tempo, um livro-ata das nossas primeiras reuniões, às escondidas. Às escondidas. Às Por quê? escondidas, porque era uma coisa, ainda não era política, veio a ser, Ah, não era política, era uma ideia que nós tínhamos. Né? Quando eu falo nós, o grupo dos 30 primeiros, nós tínhamos essa ideia de colocar essas crianças, porque a gente foi trabalhar onde? A PAI, Pestalozzi, Norberto, CDI, SEI, e aí ficamos lá, enquanto isso a gente articulava uma política pública de atendimento dessas crianças fora daqueles lugares.
na escola regular, com as crianças comuns. Quem que era a gestão da época que teve essa Na visão? época, a gestão era a professora Corinta, né? Na sequência veio o professor Ezequiel, em 96, já com a Ezequiel ideia de Teodoro. formação continuada, tinha sido meu professor na universidade. E o professor primeiro de todos foi o professor Brian, que a gente não pode esquecer. Então, Brian, Corinta, Ezequiel, né? E tantos outros, a Maria Helena Guimarães de Castro. E nós tivemos esse arcabouço dessas pessoas com essas ideias inovadoras. Por trás disso tudo, a professora Gilberta Januzzi, minha grande mentora na educação, a professora Gilberta foi uma mãe para mim. Ela me fez professor de educação especial. É, E foi ela que era a coordenadora do curso de educação especial da Unicamp. Júlio, não vou falar senhor, porque a gente já combinou que não chamaria de senhor, mas todo o meu respeito, tá? Eu te interrompi, desculpa, sobre uma experiência marcante na área de educação especial, e aí você falou do hospital. Veja bem, foram 35 anos de Aham, trabalho, e nesses 35 existem frentes de trabalho, tá, campos de atuação, por assim dizer, tá. da educação especial. Eu percorri todos. Eu trabalhei em instituição, eu trabalhei como coordenador em coordenação, eu trabalhei em EMEI, trabalhei em EMEF, trabalhei em EJA, trabalhei em classe hospitalar, trabalhei em centro de memória, como é agora, trabalhei em CEPROMAD produzindo material adaptado, enfim, passeei por todos os campos de atuação que um professor de educação especial da época que nós nos formamos poderia atuar. Então eu tenho essa bagagem. Trabalhei nessas diferentes frentes. Destas todas, uma em especial sempre me chamou a atenção, que é a classe hospitalar. A classe hospitalar surgiu, veja bem, nós começamos em 91, a partir de 94 começamos a colocar crianças na rede. O meu aluno era um aluno com síndrome de Down, chamado José Mário, que eu não tenho eu não sei onde está José Mário, mas ele era da Agostinho Pátaro e eu fazia a carga complementar lá. Eu trabalhava no SEI e no horário oposto eu ia trabalhar com o José Mário para incluí-lo na escola Agostinho Pátaro lá de Barão Geraldo. Foram assim que começou a educação especial na rede. Um aqui, outro ali, outro lá. E aí os professores dobravam, né? Faziam. Assim, foi desse jeito. Quer dizer, Né? incrível porque é, perceberam, né? A Corinta era o Toninho? Não, não era o Toninho, era nessa gestão, nessa primeira gestão da Corinta. Quem que era o Né, prefeito? era o Jacobitar. O Jacobitar. Então, assim, teve uma gestão que percebeu a necessidade de entender localmente como ocorria a educação especial, olhou para o exterior, trouxe, aliás, mandou, né? Mano, Mandou representante. eu fui anos depois. Você foi anos depois para Salamanca. Eu fui Mandou. para Madrid. Impressionante. E aí trouxe para cá, porque Campinas tem é, essa veia pioneira, né? Sim. E a educação especial fica A gente evidente não pode disso. esquecer que nós tínhamos, na época, duas grandes universidades, a PUC e a Unicamp, Unicamp. somente, tá? Duas grandes universidades. As duas tinham, então, um curso de educação especial e todos os professores eram formados ou na PUC ou na Unicamp. Como eu sou da primeira turma, eu era um peixinho no meio de tantas. E eu aprendi demais, e muito, com essas amigas com quem eu concursei e que tinham vindo da PUC, por exemplo, e eram da APAE, por exemplo. E algumas estão até hoje. Eu tenho Você, contato com muitas delas. você coloca um ponto fundamental, a formação dos professores. Não dá para formar para tudo. Não dá para formar Não para dá para tudo. formar para tudo. É como Mas pegar. também não É, pode, se você me permite, claro também que eu não pode formar para pouco. não pode formar para E eu te com explico certeza. depois por quê, Claro, claro. né? Veja bem, em termos de formação, eu sou bem metódico e radical com relação a isso. Nós tínhamos um curso de formação de 4 anos, integral, das 8 da manhã às 18, 10 horas de aula por dia, 8 horas de aula por dia com 2 de almoço, em 4 anos, passando por 4 institutos,
né? 5 faculdades, na verdade, 5 institutos, faculdades, para dar uma formação para sair professor de educação especial. Então, eu tive uma formação que me deu uma habilitação em educação especial com 4.000, não sei quantas horas, Certo. certo? E hoje você tem um especialista, ou, por exemplo, que agora está nesse momento exatamente se discutindo se o AE precisa ter 180 ou 360 horas. Uma disciplina na graduação, que é a Educação Especial Inclusiva, da qual eu também já lecionei em algumas faculdades, te habilita a ser professor de educação especial. É. Isso é sério. Bom, aí Ela te habilita, te habilita. mas não te ajuda em muita coisa. Aliás, não te ajuda em nada. Nessa sua trajetória, né? Que depois a gente pode até citar o modelo de Portugal, que tem uma formação generalista. Portugal bebeu na nossa água. Olha, tem uma formação generalista, Professor, depois professor escolhe. Rodrigues veio aqui aprender com a gente. Entendi, entendi. Aí você vai me contar então. Agora vem cá, Júlio, considerando essa sua trajetória e analisando o perfil dos profissionais que estão na rede, você acompanhou o seu perfil ingressando na rede com essa formação densa. E parece a teoria da curvatura da vara. Você está aqui, ao invés de você arrumar um caminho fronteiriço, não, você vai para o outro lado, né? A vara entorta para o outro lado. E aí você rompe com o modelo denso e deixa para esse modelo aí fluido. O que você percebe de diferente nesse profissional? Hum, É bastante complicado falar disso, mas eu percebo uma incapacidade de dar conta do mínimo, né? Começa na questão vocabular. Você Nossa. pergunta hoje, eu vou dar um exemplo. Não, Você pode falar, pergunta aqui hoje é. para um professor de educação especial que está lá na escola, olha, vai chegar aí chega, por exemplo, um laudo, e aí ele não sabe ler o laudo. E vem, por exemplo, uma nomenclatura do tipo, olha, a criança ela tem mielomeningocele e ela tem um comprometimento assim, assim, o que que é isso? Uhum, Ele procura no Google e encontra a resposta, é, mas ele não tem experiência prática para saber o que que é aquilo. tá. Então, assim, ele começa lá na base da formação, E nessa né? formação que vocês O tiveram, tempo vocês todo, tinham sim, nós experiência tínhamos prática. experiência prática e conhecimento teórico de todas as deficiências. Eu não era habilitado, por exemplo, para surdez e para cegueira, mas eu tinha noções de surdez e cegueira para poder trabalhar caso chegasse uma criança. O primeiro emprego que eu fui para uma escola de educação especial de deficiência múltipla, mas a minha formação era educação especial para deficiência mental, que agora é intelectual. E eu tive que aprender na prática a lidar com aqueles 8 alunos adolescentes que eram um completamente diferente do outro, cada um com uma deficiência, Entendi. né? Impressionante. E o que aconteceu com a universidade nesse meio tempo? A universidade, eu posso dizer até o ponto que eu trabalhei isso. Como eu trabalhava de 91 a 98, eu trabalhei em instituições, né? Em 99, 2000, fui coordenador. Nesse tempo, eu participei do Fórum Paulista de Educação Especial, que funcionava lá no MEC, na Rua APA, lá em São Paulo. E a gente tinha reuniões periódicas na UFSCar. E eu participei durante 2 anos. Foi naquele momento que as universidades optaram por não mais ter a habilitação em educação especial e ter uma disciplina chamada Educação Especial Inclusiva na grade curricular, né? Foi isso que afundou a educação especial. Barateou. Barateou a formação. Pois é. Agora eu percebo uma coisa. Só que isso não garantiu o conhecimento do aluno. é, eu percebo uma coisa, professor Júlio, que nós não temos no Brasil, que é o cruzamento de dados entre a formação dos professores e o desempenho na rede. Isso eu vi muito nos Estados Unidos. Inclusive, tem uma professora, a Linda Darling Raymond, que eu estou procurando no meu livro. Enfim, e lá nos Estados Unidos, os programas de formação
são avaliados de acordo com o desempenho dos professores em sala de aula, não para responsabilizar só o professor, Não, para melhorar o trabalho que é feito na de universidade em todos. termos de currículo e De grade todos, curricular. exatamente, porque se o professor não está atuando, eu também atuo no ensino superior, se o professor não está atuando devidamente, também é um problema meu, que estou É, formando esse professor, sim. né? Então, eu acho que quando se fala de E educação especial, eu fui professor universitário, trabalhei em três faculdades diferentes e uma universidade concursado, que era a PUC Minas. A minha cátedra, né, na PUC tem essas coisas lá, na PUC Minas, a minha cátedra era Educação Especial e Inclusão, Fundamentos da Educação Especial. tá? Eu tenho certeza que com aquela disciplina de um semestre que eu dei para as minhas alunas durante 4 anos, foi suficientemente instigadora. Você que é docente sabe o que eu estou falando. Instigadora para elas avançarem. Hoje eu tenho na lida, no mercado de trabalho, eu tenho de lá de Poços de Caldas excelentes expoentes da educação especial com aquela disciplina única que eu dei. Não é contraditório, porque às vezes me parece que não é o tempo, mas é a pessoa certa no lugar certo. Eu formei um conjunto de. Porque eu organizava da seguinte maneira: eu, um docente universitário, só tinha 15 semanas, né? Uhum. São 15 aulas, mais ou menos em média, no semestre. E você viajava de Campinas para lá Toda toda sexta-noite pernoitava, sexta-noite. pernoitava no Nacional I de manhã. Eles eram tão simpáticos com a gente que eles abriam o salão de refeição antes para a gente poder se alimentar para ir para a faculdade, porque a aula começava às Em qual 7. cidade que era Poços mesmo? de Caldas. Poços de Caldas. E aí, cada semana era uma aula sobre um tema. Nossa. A mesma coisa eu fiz na época aqui em Campinas, na Metrocamp, e depois eu fiz na faculdade Anhanguera, lá de Sumaré. A inteligência artificial ela está tão avançada que eu consigo hoje mapear as alunas do professor Júlio e a incidência na inclusão de Poços de Calda. É uma coisa de louco isso. Se você fizer uma enquete, você vai perguntar para elas se elas lembram de mim e você vai se surpreender. E Ah, eu não vou me nós estamos surpreender não, falando de porque a 20 gente sabe, anos. a gente vê aqui. Agora vem cá, a gente está contando sua Eu tenho história, paixão por lecionar, não, isso não é inegável. a gente está contando a história da educação especial aqui na cidade, o protagonismo de Campinas. Para mim foi muita novidade, porque em todo concurso cai Tratado de Salamanca. Aí você lê lá. Professora Maria Tereza Mantoan começa as aulas dela Tratado de Salamanca, É, mas eu não fazia ideia que nós fomos de Campinas para Salamanca assinar. Eu estou impressionada. A força do campineiro. isso antes de se pensar numa política, era uma ideia, ainda era uma ideia, não era uma E vira prática, uma política era uma nacional. ideia. Agora, Porque, veja bem, você tem nomes para isso, né? Na época, quem fez isso, eu tenho que fazer essa ressalva. Foi a Mônica Moraes, que era professora da PUC Campinas, junto com a equipe de educação especial de La Poderosa, né? Que era da Secretaria de Educação e que conseguiu foi fazer esse movimento e trazer essas ideias que contagiaram os professores da época. Porque não era fácil, você concursava, e aí você entrava e ia trabalhar na instituição. Nós tivemos muita resistência entre nós mesmos, porque o professor não queria sair da instituição para ir para a sala de aula, para a lida, para a escola da prefeitura. Ele era professor da prefeitura, mas ele tinha reticências. Eu mesmo levei 10 anos para ir, por vários fatores, né? Na verdade, quem fez esse pontapé de não, agora vai ser na rede, foi a professora Ângela Ferraz, né? A coordenadora nossa de educação especial. Foi ela que em 96, 97 resolveu cortar os professores das instituições, pega de volta e joga na rede. agora, Eu de 87, 97 para 98. Eu fui parar no CEVI, que hoje é a saúde mental. agora você passou por várias áreas da educação especial, então a gente vai escutar com bastante atenção.
institucionalização parcial, escola parcial, uma opção. Escola integral com AE, outra opção. Segregação. Como você avalia esses 3 cenários? Eu penso que a gente tem que resgatar rapidamente a história da educação especial. A história da educação especial tem quatro bases, 4 caminhos, né? Que é a exclusão, a segregação, a integração e a inclusão. Tá, Os 3 coexistem e sempre vão coexistir enquanto você está vivendo um momento histórico. tá. Em algumas situações vai ser exclusivo, em algumas situações vai ser inclusivo, em algumas situações é segregado, e em outras situações é uma integração, está junto, mas não está. Excelente, excelente. Você tem algum artigo sobre isso? Não, Então discorre para não nós. tenho, Depois a gente escreve, mas, discorre para mas eu nós. acho que a melhor descrição dessas fases está no livro da professora Gilberta Januzzi, História da Educação Especial no Brasil. Mas então fala para nós, brevemente, dessas 4 Se perspectivas. você for passar do ponto de vista histórico, longitudinal, temporalidade, a exclusão sempre existiu, né? Nascia criança deficiente, defeituosa na Grécia, na Roma Antiga, joga no fosso, Tá. né? E hoje? Será que é um pouco diferente? É muito diferente ou é tão absurdo assim? Para pensar. Vê o seu entorno, vê as reportagens. Segregação, vamos lá. Quantos de nós não conhece aquele filho do vizinho que ficou a vida inteira no quartinho do fundo escondido? É. Quem não conhece? Segregação. Segregado o tempo inteiro, né? Isso. Então são coisas atuais. Não existe uma temporalidade que eu corto o tempo em fatia e falo daqui a aqui foi assim, daqui a aqui é assado. Não existe A isso. gente tem o Felipe R.E. com a história social da criança Perfeito. que muda, né, a Que configuração muda da a criança. Hoje a configuração. gente tem conselho tutelar, nós temos o mecanismo de que certas Mas as práticas circunstâncias. continuam absolutamente pautadas numa coisa fixa. Você tem essa realidade. Mas Não é você inegável que acha que a você tem. história é fixa? Não, Ah, ela é o tempo inteiro dinâmica. dinâmica. Por isso que você tem a coexistência dos 4 no mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Numa Exclusão, mesma escola, eu posso ter as 4 ao mesmo tempo. mas vamos lá, ó. Exclusão, segregação, Integração integração. e inclusão. Integração seria? Né? A integração é quando ele está, mas não está. Ele está dentro da escola, mas ele está apartado. E aí um professor que tem 25, 30 e às vezes 3 autistas, como é que faz, né? Eu falo do ponto de vista dos professores. Quando você faz essa fala, se você me permite um recorte, Claro, ele tem 23, 25 e já tem é, 3 anos. já é segregacionista, concordo, Já é. já é Ele tem segregacionista. 28. Ele tem 28. Já é Ele tem 28. Viu como a gente se pega? Não, concordo. A gente se pega. A gente se pega. A gente faz isso, né? Se você fizer isso, por exemplo, vamos sair do locus educação especial rapidamente, só para a gente ter Aham. uma. Você vai dar uma festa. E a sua festa é uma bodas, é uma festa de casamento. E você tem um valor X para convidar 100 pessoas. Mas você tem 200 amigos. Hum. Como é que a gente classifica os que ficaram de fora? É. E qual seria a solução? O Estado não é festa, né? O Estado é direito. Então, e qual seria? E qual seria? Perfeito que você fala. E qual seria a solução se você tem 200, mas você só tem condições de oferecer aquilo que você quer oferecer para 100? Eu acho Muda o que cardápio. muda o cardápio. Aí que tá. Eu acho que nós trabalhamos muito tempo nessa política de escassez. Eu vejo na rede que há muitos recursos. Muitos. A minha questão com a rede é o número de alunos por sala de aula, mas aí serão construídas escolas. É. Fato. Agora,
Mas vamos lá, depois eu concluo. Exclusão, segregação, integração, o que seria inclusão? Inclusão, segundo Mantuan, aliás, cabe ressaltar, Maria Tereza Mantuan é uma professora muito querida minha, foi minha professora de didática para educação especial, ela foi contratada pela Unicamp, pela Faculdade de Educação, ela veio de Bragança Paulista, Sim. acabado o mestrado dela na França, na Faculdade da Sorbonne, ela veio para ser professora nossa de didática no meu curso, ela foi contratada para minha turma. Então eu tive o privilégio de conviver com a Maria Tereza na casa dela, Ah, estudando, fazendo tarefa na casa dela. eu Né? também tive esse privilégio com ela A, na Romana a, também. a coordenadora na época era a professora Gilberta Januzzi e ela Ah, foi contratada pela Gilberta Januzzi para e ela trouxe as ideias de inclusão que cabe ressaltar. Gilberta tinha ressalvas porque a Gilberta já apontava naquela época, desde os anos 80, que fazer a inclusão irrestrita, como a Maria Antônia preconizava, né, tinha que ter parcimônia e tinha que ter estudo. é, Não era um oba-oba, não era uma coisa tão assim. a Maria. Não que É, a Gilberta, só não, completar, imagina. não que a Gilberta eh, defendesse a instituição, mas ela falava na época que algumas instituições tinham uma prestação de serviço que a escola nunca dá conta, como, por exemplo, as terapias alternativas, a fono, a fisio, a TO, né? Que não tem mesmo, não é para ter, a escola não é clínica. Mas a Maria Tereza veio e chutou o balde, cabe ressaltar, né? Ela fez uma revolução nesse sentido e ela mesmo fala, né, que nós nunca teremos, e foi uma das questões que você me enviou, é, existe a possibilidade de haver uma inclusão absoluta? Não, não existe. Tá. Isso é utopia. Sempre haverá uma exclusão. Sempre você vai criar um novo fato que é excludente. É assim na vida, na sociedade capitalista que nós vivemos e fomos criados, estamos acostumados, sempre tem que ter uma exclusão. A exclusão faz o exclusivo, né? Aí o senhor está me desafiando. Claro que eu tô. Tá me desafiando. O que eu me recordo da Maria Tereza, para mim ela é assim uma professora muito querida, muito inspiradora. Eu sempre gostei das mais radicais da Unicamp, da Ana Lúcia Goulart de Faria, da Maria Tereza Mantuan, das que chutavam o balde, sabe? Eu sempre me identifiquei com essas mulheres lá na Faculdade de Educação. E eu, assim, eu admirava a Maria Tereza até pelas vestes, né? Uma coisa assim de autoridade. Peguei muito dela. Tava sempre, sempre bem vestida. Encontro com ela na Romana, volta e meia, Ela e a enfim, Roseli Brenelli. A Roseli Brenelli entrava às 8 da manhã cheirando poison. incríveis, incríveis. Mas enfim, a Maria Teresa Mantuan, ela projetava uma imagem de uma criança desestabilizando completamente o banco da escola. E aí ela falou, ela explicou, ela falou assim, exatamente o que você falou, Júlio, vai mudar quando essas crianças estiverem na escola. E a gente está nesse ponto. Nós chegamos nesse momento, porque elas estão na escola. É uma perspectiva você ficar no estudo? É, como você falou, né? A perspectiva da professora Gilberta era estudar antes de incluir. Mas e aí? Aí não, será que elas seriam Eu incluídas penso, porque bebi das duas águas, que você tem que trabalhar concomitantemente isso. concomitantemente? Tem que achar o equilíbrio. Você tem que pensar nisso, porque tanto uma quanto outra defendiam a criança, né, na escola. Elas defendiam a educabilidade da criança. Você não pode esquecer dessa premissa. A criança está Exatamente. porque ela tem direito à educação. Ela não está porque ela é deficiente. Ela está porque ela tem direito à educação. Então, por mais Todas têm é, direito à educação. A questão é mais fundamental. Então, por mais que nós nos identifiquemos com essa metodologia ágil da Maria Teresa, Sim. coloca na escola e o problema é resolvido, Não. tem que ter
calma. Sim. Tem que ter calma. Aí entra um terceiro tripé, que era o que nós preconizávamos no então Programa de Educação Especial, que nós criamos lá 30 anos atrás. Em 95 nós lançamos o Programa de Educação Especial, está publicado inclusive no site da Prefeitura, do CEMAPA, os documentos fundamentais, a nossa certidão de nascimento, por assim dizer. Lá nós temos as metas do Programa de Educação Especial, que é o esboço do que veio a ser o que nós temos tudo hoje, veio daquilo, né? Não dá para esquecer, não dá para tampar. E uma das premissas era, você tem que garantir os três fatores: acesso, permanência e sucesso. E você tem um caso assim para citar? É. Um caso emblemático? E esses casos de acesso, permanência e sucesso, eles são concorrentes. Você não pode esquecer nunca disso. Tivemos inúmeros casos de acesso, permanência e sucesso. Acesso todos têm hoje garantido por lei. Todo mundo tem acesso. Permanência é quando a criança consegue realmente. Você pode mapear isso, né? E aí você tem os dados, por exemplo, das crianças que entraram lá no começo, dos dados quantas você tem hoje. Nós temos essas estatísticas, né? E o sucesso foram aqueles que egressos foram fazer outras coisas, foram viver outras vidas, foram trabalhar, foram estudar, foram fazer segundo grau, enfim. Nós temos casos. É só levantar os dados na secretaria que você tem isso em mãos, E vocês estão fazendo isso? né? Penso que a secretaria, da parte que lhe cabe, faz. Não é função do centro de Do memória. centro de O centro de memória. memória recebe os dados e arquiva. Então vamos Quem faz cobrar. esse levantamento. Agora, isso dá também aí uma provocação que eu vou fazer. Isso dá uma boa tese, né? De repente alguém se anima a fazer alguma coisa nesse sentido. Porque eu lembro, por exemplo, eu fui para o exterior representar a prefeitura de Campinas. Em 2000 eu fui em Madrid, no Congresso Ibero-Americano de Discapacidades, eles falavam na época. E eu fui representar Campinas e fiquei lá 8, 10 dias em Madrid, no congresso, que aliás encontrei com a Maria Tereza lá, nós fizemos uma farra naquele congresso, porque a gente tinha o domínio de um conteúdo que eles não tinham. Ai, que E ela bateu demais. muito boca com. Adoro. E eu adorei, porque eu estava do lado dela, nós dois sentados juntos, então, assim. Mas eu representando a prefeitura. Que, aliás, na época o prefeito era Chico Amaral. Foi ele que autorizou a minha ida. E naquela ocasião, você tinha situações onde eu levei dados que nós tínhamos, na época, 382 deficientes incluídos. Incluídos na sociedade. Não, Ah, nas na escolas, rede, na na rede. rede. 382. Então, 382. veja, em 10 anos, nós começamos. 10 não, 95 nós começamos. Em 2000, a gente já tinha 380, quase 400. Você Eu per... falo sempre que eu acho, eu acho. Claro. Não é uma questão fechada, porque eu não tenho dado que nós temos poucos hoje. Hoje é muito fácil você mapear isso, né? É. Você pega a Eu quantidade de sempre deficientes. bato nessa É tecla. Eu aritmética penso que nós básica. temos pouco. Para quem tinha 13 em 95, 380 em 2000, 5 anos depois, e a gente tem hoje 1.500. Estou falando uma bobagem, Não, tá? Eu não, o não, senhor não não está tenho falando certeza. bobagem nenhuma. É regra de três, Eu regra de penso que três. nós temos poucos. Então, o que é que acontece? Eu não sei. Como eu estou fora da sala de aula, eu não posso, também não respondo por esses A dados da gente sabe, secretaria. ineficiência. Mas a gente tem que entender isso. Minha grande preocupação da atualidade são esses novos concursos com profissionais que vêm. Não é culpa deles, não É dou culpa, sistêmico, é mas não sistêmico. tem, não tem conhecimento mínimo, básico. São inseguros, e eu seria Eu seria sei. também, porque não tem a vivência, não tem a prática. Fez a faculdade, mas não fez estágio como a gente fez no MAPAI, num Cândido Ferreira,
né? E qual a solução que Né? você vê para isso, Júlio? Além da formação continuada, que eu acho que é uma premissa que desde 95 nós temos uma coisa, nós começamos a formação continuada com a COP, Coordenadoria de Projetos e Programas Especiais, depois nós viemos para a COP de aumentada, depois veio o Ceforma, e hoje temos o Cefortep, e nós temos vários cursos paralelos que podem oferecer. Então, além dessa formação continuada, focada, a gente tem que começar a fazer uma coisa que eu fiz uma ressalva dessa nessa terça-feira agora, anteontem, nos seminários que nós tivemos. Assim, o professor da rede não registra. O professor da rede não faz registro, ele não toma para si aquela prática pedagógica, ele não escreve sobre a prática, ele não publica, ele não é autor daquilo, portanto, não é responsável. Esse é um nó. Tá. E um outro grande nó, aí é uma questão estrutural. Quantidade de aluno por sala de aula. Independente de ser aluno da Da educação. educação especial. Aluno. É impossível, é humanamente impossível você conseguir ensinar as coisas para os alunos se você tem uma sala com uma professora e com 30 alunos. É. Então, enquanto isso não for e isso é uma questão nacional, não é uma questão de Campinas. Enquanto você tiver a quantidade que você tem nas escolas. Ué, é só você fazer um comparativo entre as escolas públicas e as escolas privadas. Uhum. Por que a escola privada vinga? Porque o aluno a falácia é de que o aluno da escola particular tem mais recursos, tem mais meios, Cuida- Depende da escola também, né, Júlio? cuidado, Que você tem vários cuidado. tipos de escola Sim, é particulares. lógico que eu vou ter uma escola, vou tomar como exemplo, se você permite, a escola dos meus sobrinhos. A escola do meu sobrinho, eu tenho dois sobrinhos, numa escola particular, considerada escola de elite, que não vou citar aqui, 13 alunos na sala. 5, né? 13 alunos. Então, tudo bem, a escola é uma escola particular. Não acho que isso seja, você entendeu? Mas estou dando um exemplo Eu acho que bem 20, oposto, 20, 25, porque entre 20 e a 25. educação nacional naufraga por conta disso. Mas É. isso já dizia lá nos primórdios, né? Desde Anísio Teixeira, você já ouviu falar isso, né? Júlio, nós estamos nos caminhando aí para o fim. Nós conversamos aí cerca de 35 minutos. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu acho que você esclarece pontos muito importantes. Você apresenta um cenário da educação especial em Campinas que a mim era desconhecida, que nos revela ainda mais o protagonismo Sim, da nossa cidade e o pioneirismo sim, em nossa. tantas áreas. Nós temos pioneirismo na tecnologia, na saúde, e esse pioneirismo na educação especial é muita Campinas, novidade. só fechando Claro, essa sua fala. Campinas teve a primeira escola de pedagogia terapêutica que surgiu lá vindo do Carlos Gomes, que era o professor Norberto de Souza Pinto. Ele funda a escola de pedagogia terapêutica lá no Chapadão, que virou depois a instituição Norberto, onde eu fiz estágio. Isso tudo está no livro da Gilberta, História da tá Educação no livro. Especial. Então, veja, Campinas é pioneira desde. Ela teve uma escola de educação especial lá, 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás. Impressionante. Eu acho que Né? daí você também nos apresenta as 4 perspectivas, que são segregação, Exclusão, exclusão, segregação, segregação. integração e inclusão. Nunca se esquecer disso. Exatamente, No essas mesmo lugar você pode ter as quatro, e as as quatro 4. são concorrentes. E aí nós apresentamos. Lembre, se você está sempre com isso na cabeça, você se aplica, né? Você começa a criar prática. Olha, isso é segregador, isso é integrador, isso é totalmente excludente. Por exemplo, fulaninho não vai no passeio porque fulaninho não sobe no ônibus.
Não existe isso. Não Não tem deveria passeio, não existir tem mais isso. passeio, né? Não deveria existir mais isso. Mas enfim, a gente sabe que isso ainda existe. A questão é, você também aponta essa trajetória da educação especial em Campinas, cita nomes queridos e importantes nessa história, e acho que aí fica o desafio para nós analisarmos agora, com base em evidências, os resultados dessa histórica política de educação especial. Quem vai fazer isso? Fica aí o nosso questionamento. O Observatório da Educação Campineira certamente tem interesse em colaborar com essa análise dos dados. Agora, senhor Júlio, para finalizar, qual é o seu filme predileto? Ixi, Sociedade dos Poetas Mortos Sociedade e do Forrest Gump. É Forrest. minha paixão. Nossa, É minha paixão. são dois filmes diferentes, Forrest Gump fala muito de educação especial. com certeza. E como uma pessoa pode vivenciar vários mundos em um só. Agora, uma música. Uma música, Search for the Hero, do Amy People. E o que você faz para se A divertir? letra do Search for the Hero é Pode falar. fantástica. Eu busco em mim o herói. Eu busco dentro de mim o herói que existe e que precisa ser resgatado. É uma música pop, mas ela é muito interessante. E o que você faz para se divertir, Júlio? Tudo, Tudo! tudo. O que você faz que você pode contar para nós? Olha, eu gosto muito de teatro, extremamente teatro. Aliás, eu vivo entrando no grupo de professores, fazendo proposições gratuitas, fáceis de acesso, porque o que nos salva é a arte, o que nos salva é a cultura. Então, veja, você tem um dia letivo extremamente desgastante, uma semana letiva pesada, você tem obrigação de cuidar da sua saúde mental. Então, entre outras coisas, as que eu mais gosto é ir ao teatro. O SESI, que é um dos teatros públicos que eu digo assim, gratuitos, né? Você faz o meu SESI num toque de dedo no Google e você pode acessar ingressos gratuitos para ir nos shows, para ir nos eventos. Tem para a família toda, tem só para você, tem, enfim. Eu gosto muito. Castro Mendes é um outro local que eu gosto demais. Agora o Centro de Convivência, que eu já convivi numa outra face, agora estou reconvivendo. Quando sobra um dinheiro, oficina do estudante, né? Teatro, Academia Campinense de Letras, que sempre tem eventos que eu amo, vou em todos, sou sempre muito bem recebido, sempre ao final tem um coquetel onde a gente conhece novas pessoas. A ABAL, que também é gratuita, tem música importante, música clássica, música erudita. O Centro de Ciências, Letras e Artes, o MAC, o MIS, enfim. Que cidade incrível! Tudo que eu não faço, eu acho que seria a pergunta, né? Eu não assisto televisão e eu não maratono. Eu não sinto orgulho em falar que eu maratonei. Não sinto. Eu realmente me sinto mal. Tivemos Se eu uma, reduzir a minha vida a isso, tivemos uma conversa incrível com um professor moderado no que se refere à educação especial em Campinas, que reconhece os avanços, que afirma a importância, que conhece a teoria, que transitou por diferentes lugares, que reconhece a prática. Professor Júlio, quando fala, nós escutamos sobre educação especial. E mais do que um professor que conhece tudo do seu campo, é um professor que vive plenamente a cidade de Campinas, porque aqui a realidade é melhor que a ficção. Muito obrigada, Júlio. eu que agradeço. Muito obrigada Eu pela sua agradeço. presença. É sempre uma honra. Estou sempre à disposição. Obrigada, Alice.